tua casa, de servir. Muito obrigado, Pai, que só vem falar com cada um dos nossos corações, que estamos aqui ou estamos em casa pela internet. Manifesta o teu poder sobre cada coração. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Manifesta o teu poder sobre nossas vidas. Revela-nos, Pai, a tua palavra, que a tua palavra seja viva e eficaz em cada coração, Pai. Manifesta o teu poder, que possamos estar ouvindo a tua voz dia após dia, Pai, em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Então o tema de hoje é: fazei tudo o que ele vos disser. Na nossa vida a gente procura sempre pegar informações de pessoas que sabem as coisas. Por exemplo, se eu for precisar fazer aqui na igreja um painel elétrico, um painel de comando, eu vou falar com o Samuel. O Samuel é especialista, ele vem aqui e monta o painel. Eu não entendo nada, mas ele entende tudo e eu confio naquilo que ele sabe. Ele fala assim: pastor, eu preciso dessa peça, dessa, eu compro, ele monta e tal, e sei que funciona. Se eu precisar de alguma coisa sobre transmissão de vídeo, eu vou perguntar para o Fran. Por quê? Porque o Fran sabe os detalhes. Eu não vou questionar o Fran. Às vezes eu questiono um pouquinho, mas ele sabe das coisas, então eu posso confiar. Se alguém vai falar sobre melodia, sobre música, sobre notas, eu vou falar com o pastor Josias, porque ele sabe. Para mim, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, é só isso que eu sei. Agora, qualquer um, qualquer outra, não sei, né? É igual minha esposa fala: eu toco instrumento, né? Eu toco, né? Toco aqui, né? Vai carregando as coisas. Então, para cada coisa a gente vai saber. Se eu vou querer saber sobre intercessão, se eu vou querer aprender sobre intercessão, eu vou falar com a Miriam, vou falar com a Maria Helena, né? Se eu vou falar quero saber sobre vida no Espírito, eu vou falar com a pastora Vânia. Então, cada um tem aquilo que Deus colocou como conhecimento. Quando nós fomos montar a igreja aqui, para montar a cozinha, eu não tinha noção como é que ia fazer a cozinha, por mais que você tenha projeto e tudo mais. O que eu fiz na outra igreja? Eu peguei a Arisélia, no canto da parede, coloquei as cadeiras assim, e falei assim: vê se esse espaço aqui é útil para você trabalhar. Ele falou: não, pastor, tem que ser um pouquinho maior, porque não tem espaço para trabalhar. Então você vai falar com quem sabe. Então a gente sempre, você quer conhecer alguma coisa, você vai falar com quem sabe. Se eu vou saber falar sobre teatro, sobre performance aqui, eu vou procurar o pessoal do caçamba. Por quê? Porque ele sabe com relação à parte do teatro. Então cada um, Wanderson, você tem o quê? Seu conhecimento. Então a gente busca esse conhecimento nas pessoas e você confia naquilo que a pessoa te fala. Certo? E eu queria ler com vocês aqui em Gênesis 41, onde o faraó falou assim: disse mais faraó a José: vejo que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. José foi colocado como autoridade na terra do Egito. Por quê? Porque ele tinha um conhecimento. E foi naquela época que o faraó teve um sonho, e ele chamou várias pessoas e ninguém sabia, mas José, com toda a sua trajetória, né, de prisão, e tudo mais, ele sempre cria que Deus ia cuidar dele. E ele fez com que durante 7 anos se guardassem a comida, e depois de 7 anos de vacas magras. E nessa época José tinha 30 anos. Está em Gênesis 41, 43. São coincidências. José tinha 30 anos. Isaac, quando foi sacrificado por seu pai Abraão, tinha em torno também dos 30 anos, da mesma idade de Jesus Cristo. Gênesis 41, 55 nos fala: sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Olha a confiança que Faraó tinha. Faraó era o poder absoluto do Egito. E ele falou: se alguém tiver qualquer dúvida com relação a essa parte da fome, vai até José, e aquilo que ele vos disser, fazei. Quando nós buscamos em alguém que tem a autoridade de Deus, Deus nos fala de forma sobrenatural, porque
nós temos que conhecer a fonte. Faraó conhecia a fonte, que era José. Eu conheço a fonte, Samuel. Eu conheço a fonte, Fran. Eu conheço a fonte, Josias. Eu conheço a fonte, Miriam. Você tem que conhecer a fonte. Porque você conhecendo a fonte, aquilo que a pessoa falar para você, você pode fazer que vai dar certo. E Faraó tinha essa confiança em José. E ele falou: se alguém tiver qualquer dúvida, falai com José, e aquilo que ele falar para você, fazei. Era uma ordenança. Elias em Serepta, a viúva fez segundo a palavra que Elias falou para ela. Ela seguiu exatamente a palavra que Elias falava para ela. Ela chegou para Elias e falou assim: olha, eu vou fazer aqui um pouco de comida, eu vou comer eu e meu filho e vamos morrer. O que Elias falou? Falou: não, faze primeiro para mim e depois faze para vocês. O que ela fez? Ela confiou no profeta, porque ela conhecia Elias. E ela sabia que pelo Deus de Elias ela ia fazer. Ela fez, e a sua casa não faltou alimento até o final daquela seca. Eliseu, quando disse a Naamã para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão, Naamã no início questionou até: lá na minha terra, no Eufrates, é o rio muito mais limpo do que aqui o Jordão. Mas ele tinha o conhecimento do poder de Eliseu. Se Eliseu falou para ele: vai e banhe 7 vezes, e ele seguiu aquela palavra, e no momento que ele se banhou, na 7ª vez que ele se levantou, a sua pele estava limpa. Quando nós temos uma palavra precisa, e nós seguimos aquilo que está na palavra, o Senhor vem. Eliseu e a sua viúva, e a viúva, quando ele encontrou a viúva estava devendo e pedia, ele falou assim: o que você tem em casa? Eu só tenho um pouco de azeite. Então vai, pega emprestado dos seus vizinhos, muitas vasilhas, não poucas, traz para sua casa e fecha a porta. E você vai deitar o azeite nas vasilhas. Primeiro, aquela viúva, ela tinha relacionamento com as pessoas com seus vizinhos, porque não é simples você chegar na pobre vizinha e falar: me empresta uma vasilha aí. Às vezes, se o vizinho chegar para você: me empresta uma bacia aí, você vai ficar: eu não conheço ele. Então, era uma mulher que tinha relacionamento com as pessoas. As pessoas conheciam aquela mulher. E ela conhecia o profeta, tanto é que o profeta falou para ela, e ela foi enchendo as vasilhas. E o azeite só parou de fluir a mais, de multiplicar, no momento que acabaram todas as vasilhas. Ou seja, a quantidade de vasilhas que ela encheu foi de acordo com a fé que ela teve. E a palavra fala que ela conseguiu pagar as dívidas, né, que eles queriam levar os seus filhos, e ela teve o seu sustento ali. Então, quando nós confiamos na palavra do homem de Deus, da mulher de Deus, do próprio Deus, isso traz bênção para nossas vidas. Mas tudo a gente conhece a fonte. Fazei tudo o que ele vos disser. Agora eu queria ler com vocês em João capítulo 2, versículo de 1 a 11. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. E Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Jesus foi convidado junto aos seus discípulos. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é minha chegada a hora. Porque até ali Jesus não tinha feito nenhum milagre para as pessoas. Então ela falou aos seus serventes, não falou aos discípulos, falou aos serventes da casa:
fazei tudo o que eles vos disser. Maria falou para aqueles serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava de 2 a 3 metretas. Isso no total dá em torno de 480 a 720 litros. Então era muita coisa. E Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram o quê? Totalmente. Então lhes determinou: tira agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, Jesus deu princípio a seus milagres em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Não fui eu. Alguns pontos aqui. Jesus não tinha feito milagres ainda, naquele momento, até aquele momento. A gente não fala muito em relação a Maria e pai José, mas Maria e José criaram o caráter também de Cristo, de Jesus. Mas na frente eu vou discorrer algumas coisas sobre isso. Mas quando Maria chegou para o servente e falou assim: fazei tudo o que eles vos disser. Se a pessoa foi convidada para o casamento, significa que as pessoas ali o conheciam, né? Devia ser parente ou algum amigo. Então, quando Maria chegou para aqueles serventes e falou assim: fazei tudo o que ele vos disser, eles confiaram na palavra que Maria falou para eles, porque eles conheciam a vida de Maria. Ela tinha um relacionamento com Deus, e aquelas pessoas conheciam Maria, conheciam José. Não conheciam às vezes os milagres de Jesus, mas conhecia a palavra de Maria. E aí ela falou assim: fazei tudo que eles vos disser. E eles fizeram. Encheram. Gente, encher as talhas. Não foram talhas pequenas, pesadas, porque de 480 a 700 e poucos litros é muito pesado as coisas. Encher de água sem saber o que ia acontecer. Mas eles confiaram na palavra que Maria falou para eles. Falou: segue o que Jesus falar. Jesus falou: encha as talhas de água. E eles encheram, e não houve um momento especial. Jesus não levantou as mãos, não jogou algum pó mágico naquela água. Encheu aquela água, trouxe até Jesus. Jesus falou assim: leve ao mestre-sala. Ou seja, mandou entregar para quem conhecia do vinho. Naquele momento ali, o milagre aconteceu. E o mestre-sala aprovou o vinho e falou assim: noivo, normalmente as pessoas colocam o melhor vinho no início e o pior no final. Por quê? Porque todo mundo já está alto, né? E qualquer coisa que coloca na boca passa. Mas ele falou: você deixou o melhor vinho para o final. E aí fala que os serventes sabiam o que tinha acontecido. Algumas pessoas sabiam o que tinha acontecido ali. Mas a palavra de Deus, de Jesus ali, de falar assim: levai ao mestre-sala. Ali foi aquele momento que foi a transformação. E quando nós escutamos: fazei tudo o que ele vos disser, nos dá um certo temor. Porque você seguir o que uma pessoa fala é muito forte. Às vezes as pessoas são seguidoras de alguém fala qualquer coisa, a pessoa cai no buraco e cai contente, porque ela seguiu aquilo que alguém ordenou.
A palavra viva e eficaz, ela tem que vir no nosso coração. Nós escutamos muitas palavras ao longo da nossa vida. Palavra de entusiasmo, palavra de poder, palavra de fracasso. E de acordo com o que nós recebemos aquela palavra, é como se fosse uma terra fértil. A gente recebe aquela palavra no nosso coração. E aí você tem o discernimento de se aquela palavra é boa ou não para você. Então, quando a palavra chega no nosso ouvido, a mente de Cristo tem que fazer com que nós possamos filtrar se aquela palavra é boa e eficaz para nossas vidas, ou uma palavra ruim, que traz maldição e temor. Então, a fonte da palavra é muito importante. E hoje o mundo globalizado da internet, você escuta muita coisa veio pelo WhatsApp, pelo Facebook, muita mensagem, muitas palavras. E tem pessoas que, é engraçado, né? Se alguém ligar para você e falar assim, olha, você acaba de ganhar um prêmio assim, 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 tal, né? Vai na sua casa para receber que tem um carro zero na sua porta, você não acredita. Alguém liga para você, olha, sua casa está pegando fogo, aí você corre para sua casa. Parece que nós somos orientados aqui à catástrofe, ou à desgraça, né? É mais forte do que uma bênção. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você recebe uma mensagem, você acha que é trote, mas se alguém falar que sua casa está pegando fogo, bateu o carro, você acredita. Por quê? Porque nós somos condicionados, às vezes, a receber aquilo de forma muito passiva. E a palavra de Deus é muito clara quando fala para a gente avaliar aquilo que nós recebemos na nossa mente. Realmente, o que eu estou escutando? Eu estou orando, eu estou buscando a Deus, o que eu estou escutando na minha vida? O que aquela palavra está vindo ao encontro no meu coração? Qual tipo de palavra você está guardando dentro do seu coração? Se você está guardando palavras de vida, ou você está guardando palavras de morte, que só te condena, só te joga para um lugar baixo e te atrapalha. Então, quando nós confiamos no que Deus tem para cada um de nós, Deus vem. E o versículo 11, né, desse último agora, fala que Jesus deu princípio a seus sinais e manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Nós cremos naquilo que nós vemos, porque a fé é a certeza, a convicção daquilo que não existe, mas aquilo que nós cremos, nós visualizamos. Então a palavra tem que ser viva e eficaz em nosso coração. E aqui, Jesus fez seu primeiro milagre. E os seus discípulos começaram a crer nele. Outro ponto que eu queria ler com vocês, em Lucas, capítulo 4, versículo 14. Então Jesus no poder, isso aqui foi depois de regressar do deserto. Quando Jesus ficou 40 dias lá no deserto. E aí no versículo 14 de Lucas, aqui no capítulo 4, não fala, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo a Nazaré, olha aqui, indo a Nazaré, onde fora criado, né? Jesus foi criado em Nazaré. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ou seja, Jesus sempre ia na sinagoga em Nazaré. Ou seja, as pessoas ali conheciam Jesus. Ele não foi na sinagoga apenas depois que ele recebeu o Espírito Santo. Não, ele ia na sinagoga como era de costume. E pelo escrito ali fala que ele sempre pegava a palavra para ler. Porque na sinagoga ali sempre alguém pegava uma palavra e lia, né? Pegava um pergaminho. Então lhe deram um livro do profeta Isaías.
E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E todos nas sinagogas tinham os olhos fitos nele. Jesus já tinha lido na sinagoga antes, mas depois que ele recebeu o batismo do Espírito Santo, ele leu o livro e todos ficaram o quê? Olhos fitos nele. Passou a Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabei de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saía dos lábios. E perguntaram: não é este o filho de José? Qual a diferença disso aqui? A palavra fala que Jesus sempre ia na sinagoga e eles participavam. Mas depois que ele recebeu, que foi batizado o Espírito Santo, que começaram os milagres, ele leu Isaías, falou sobre si, e as pessoas ficavam admiradas, e falaram assim: mas não é esse o filho de José? Ou seja, José e Maria eram bem conhecidos em Nazaré. Certamente eles tinham um ótimo caráter, porque fizeram que Jesus também crescesse. Deus escolheu a família de José e Maria porque não era apenas uma família aleatória, mas uma família que tinha Deus no coração e tinha um caráter para criar o seu filho. Porque na Bíblia sempre fala assim: não é Jesus o filho de Nazaré, filho de José de Nazaré? Ou seja, ele tinha um relacionamento, entre aspas, né? Falar que tem um pedigree, era um filho bom. Então eles conheciam o pai de José. Falaram: mas não é esse Jesus, filho de José? Como é que agora pode ter isso, essa mudança? Porque a palavra de Deus é real e muda as pessoas. A revelação de Deus veio através dessa palavra de Jesus. E as pessoas ficaram surpreendidas e falaram assim: mas não é esse o filho de José? Porque eles sabiam que havia algo diferente. Em todo momento da palavra de Jesus, Jesus chegava para a pessoa e falava assim: o que queres que eu te faça? Você já parou para pensar por que Jesus chegava? Jesus está vendo um coxo lá, um paralítico, e pergunta: o que queres que eu te faça? Seria uma pergunta, né? É igual alguém está com um prato de comida assim, com fome, e fala assim: o que quer que eu te faço? Não está na cara que está com fome, não está querendo, que está paralítico, mas o que quer que eu te faço? Por que Jesus sempre perguntava para as pessoas? Porque a pessoa tinha que ativar a sua fé. Ela declarava ali, ó: Senhor, eu quero ser curado. Senhor, eu quero voltar a andar. Senhor, eu quero ver. Ou seja, a pessoa declarava para Jesus. Ou seja, eu creio que o Senhor é poderoso para vir sobre a minha vida e me curar e transformar a minha vida. Então, uma pergunta, ela leva a gente a refletir. Jesus sempre perguntava às pessoas: o que queres que eu te faça? E a pessoa declarava, literalmente: Senhor, eu confio no Senhor, creio na sua palavra, sei no teu poder, e sei que o Senhor é poderoso através de Deus de me dar cura, me dar libertação, trazer vista. E Jesus sempre faz essa pergunta nas nossas vidas. Jesus sempre te pergunta: o que queres que eu te faça? Porque Ele quer que nós ativamos a nossa fé interior, externar aquilo que nós confiamos, a nossa crença nele, declararmos que realmente nós somos filhos de Deus e nós amamos aquilo que Deus fala através da sua palavra. Em João 6, após a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, Jesus andou sobre o mar. E em João 6,35,
Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, Jesus foi declarando a palavra: quem crê em mim jamais terá fome ou jamais terá sede. E sempre quando o Senhor fala o que fazei tudo o que Ele vos disser, o Senhor nos chama para uma nova vida, uma vida de transformação, uma vida de redenção. E Ele declara que Ele é o pão da vida, e quem crê nele nunca terá fome, nunca terá sede, porque Ele vai saciar a nossa alma, saciar o nosso espírito, nos transformar em nome de Jesus. Amém? Em João 6, 41, 42, aqui aparece que murmuravam, pois, dele. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Algumas pessoas murmuravam, né? Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José? Acaso também não conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Os religiosos era um contraste muito grande, porque eles sempre esperavam um rei para redimir eles. E o projeto de Deus foi de reimplantar o reino de Deus aqui na terra através de Jesus Cristo. Jesus não veio para salvar como um guerreiro, para salvar fisicamente as pessoas. Jesus veio como um rei espiritual, para trazer redenção e salvação interior no nosso coração. E mais uma vez eles falaram aqui: não é esse aqui filho de José? E nós não conhecemos seu pai e sua mãe, ou seja, como daquilo ali pode sair alguma coisa? Tem outro versículo que fala assim: como pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí você fala assim: ué, mas a minha vida, as pessoas olham para mim e falam assim: o que pode dar? O que pode vir dessa pessoa aí? O que pode vir da Vânia? O que pode vir de mim? Mas existe algo diferente, diferenciado. O Jesus Cristo vivo e verdadeiro, que está dentro dos nossos corações, faz toda a diferença. Esse Jesus que está dentro do seu coração, que te renova, te transforma, faz com que você seja capacitado a que o evangelho dele seja difundido para as nações. Mas, Senhor, eu não consigo falar, eu não sei falar a Bíblia, eu não sei evangelizar uma pessoa. Pregue com sua vida, e se necessário, use palavras. Você pode pregar muito forte com a sua vida, e se for necessário, use palavras. Porque a nossa vida com Deus tem que trazer transformação. Onde eu andar, onde você andar, as pessoas têm que ver que há algo diferente em você. Quando nós aceitamos Jesus, algo novo muda em nossas vidas. Você vai perceber que algumas amizades que você tinha desaparecem. Algumas pessoas começam a questionar você por que você está doido, ou porque você não participa mais das farras. Aí, através da sua vida ali, você vai mostrando, as pessoas vão te analisando. Mesmo que você não fique perto das pessoas, as pessoas te seguem, né? Elas vão percebendo: ó, o que houve diferente? O que houve diferente com o Felipe e Jaqueline? O que mudou na vida deles? Por que estão assim? Então, primeiro, quando Jesus falou assim: primeiro vocês vão pregar na Samaria,
Jerusalém, Judéia e depois confins da terra. Ou seja, a gente começa a pregar através nosso ciclo de amizade. Os nossos vizinhos, as pessoas que você conhece no seu trabalho. Essa palavra vai sendo difundida. O evangelho vivo vai ser difundido em cada um de nós. Então nós somos esse instrumento que Deus faz. E aí quando você falar para a pessoa assim, olha, Jesus mudou a minha vida, e Ele pode mudar a sua também. Aí Ele vai avaliar o quê? Quem é você? Poxa, eu conhecia que aquela pessoa era uma pessoa atrapalhada, e hoje é uma família abençoada, tem algo diferente nele. Então aquilo que você fala é muito forte. É igual quando Maria falou assim, fazei tudo que eles vos disser. Eles acreditavam, confiavam e conheciam Maria. Aí quando você fala assim, olha, Deus vai te salvar, o evangelho de Deus é perfeito, procure uma igreja, vamos para cá de oração, e a pessoa vai ter confiança naquilo que você falar. Ela pode não saber o futuro, mas o presente ela conhece. É que você falou para ela, e ela te conhece. Então cada um de nós somos usados por Deus para ser instrumentos de cura e libertação para as pessoas. Cada um de nós somos esses instrumentos. Então, os nossos atos falam alto, né? Tem um provérbio que fala, o que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Ou seja, as pessoas percebem muito, os nossos filhos percebem os nossos atos. Toca a campainha lá, fulano, fala que eu não estou em casa não. Aí a criança já fica assim. Tá. A criança vai percebendo. Então aquilo que nós fazemos, os nossos atos, a nossa conduta, fala mais forte que as nossas palavras. Porque a gente percebe não só pelo ouvido, porque a palavra vem pelo ouvido, mas o fato ali, a atitude sua, vem pela sua visão. Você enxerga, você percebe, e você forma uma figura para a pessoa. Então nós podemos formar para a pessoa uma figura boa, ou podemos formar para a pessoa uma figura ruim. Qual é a figura que você tem repartido para as pessoas? E ele sempre falava, né? Não é esse Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos o pai e a mãe? Ou seja, gente, de onde que esse casal veio? Como é que eles podem ser assim transformados? Você pode bater no peito e falar assim, eu fui transformado por Jesus. Nós somos transformados por Jesus. Jesus nos transforma por completo. Em Mateus 35, 55, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Mais uma vez as pessoas refletindo sobre a origem. Você tem uma origem, mas você tem um destino muito mais glorioso. É quando você pode chegar e falar assim, fazei tudo o que eles vos disser. Feche seus olhos. Fala essa frase. Eu vou fazer tudo o que o Senhor falar comigo. Eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo falar ao meu coração. Eu vou fazer tudo aquilo que o Espírito Santo falar ao meu espírito. Pai, nós precisamos cada dia mais sermos usados pela tua unção, pela tua graça. Que os nossos ouvidos, Pai, espirituais estejam atentos ao teu falar. Que a tua palavra, meu Deus, seja viva e eficaz em nosso coração. Porque eu sei o Deus em que eu creio.
Nós te conhecemos, Pai, como um verdadeiro Deus maravilhoso. E o Senhor nos trouxe Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse nome que, Pai, que transforma, esse nome que quebra os grilhões, esse nome de Jesus que nos transforma por completo. Muito obrigado, Pai, que o Senhor nos capacita cada vez mais a termos esse conhecimento da Tua presença, da Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, que o Senhor tenha a oportunidade de nós crescermos perante Ti, de sermos transformados pelo Teu amor, Pai. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos escutar a Sua voz e seguir os Teus caminhos, e sabemos que onde nós andarmos, nós faremos com que o Teu nome seja manifesto, que o Teu nome seja exaltado, Pai. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de servir de Espírito e verdade. Muito obrigado, Pai, porque através das nossas origens nós somos transformados, porque o Seu amor nos transforma por completo. O Teu amor nos resgatou das trevas. O Teu amor nos limpa e faz com que nossos ouvidos espirituais estejam atentos à Tua face. Pai, que a Tua voz seja audível em nossos corações, e aquilo que o Senhor falar ao nosso espírito, nós venhamos a fazer, Pai. Age sobre cada um que está aqui nesta manhã, pelas pessoas que estão pela internet, que o Teu Santo Espírito venha nos convencer, Pai, do nosso pecado, do nosso erro, e sejamos transformados dia após dia pela Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Nós Te conhecemos, Pai, não só apenas de ouvir falar, mas nossos olhos Te conhecem, nossos olhos contemplam a Tua graça, porque nós sabemos que Tu és o Deus amado, e em Ti, Pai, nós Te conhecemos, e sabemos que o Senhor é poderoso para transformar cada um de nós, por mais aquele coração que seja duro, Pai, Tu és poderoso para vir de forma sobrenatural, com a Tua graça, com o Teu amor, Pai. E viemos a cada dia mais a escutar a Sua voz. Filho, o que queres que eu te faça? Filho, o que queres que eu te faça? E você vai escutar o que Deus tem para você: transformação, cura, libertação, renovo, salvação. E aí você pode falar: Pai, eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor me disser, em nome de Jesus.